Fala, meus amigos e minhas amigas. Já era para mim ter gravado esse vídeo, mas ontem eu participei de uma live na TV 247, de 9 da noite até as 10 da noite. E hoje pela manhã eu estava lendo, sobre essa questão que envolve o Alexandre de Moraes, e me chamou a atenção uma matéria veiculada pelo jornalista Leonardo Atushi, editor-chefe do site Brasil 247. Nós vimos a palhaçada que a Folha de São Paulo fez com aquela matéria do jornalista Glenn Greenwald, ex-Intercept Brasil, o cara que revelou a Vaza Jato e mostrou o conluio, à época, entre o juiz Sérgio Moro, o então juiz, e os procuradores de Curitiba. Ali sim, Glenn Greenwald, ali sim era um crime. Ali sim era uma ilegalidade. Mas o que o senhor divulgou do ministro Alexandre de Moraes é uma vergonha. E a Folha de São Paulo reproduzir isso. Fiquei a refletir. Qual o motivo da Folha de São Paulo colocar uma matéria estapafúrdia dessas no ar? Já que Jair Bolsonaro é um perigo para a democracia. Demonstrou isso nos seus primeiros 4 anos de mandato. E cheguei à seguinte conclusão, depois de ler o artigo do Leonardo Atushi. Tudo é dinheiro. É a política neoliberal que a Folha de São Paulo quer que retorne ao Brasil. A política fracassada do Michel Temer. Vocês se lembram da Ponte para o Futuro? É a política que concentra dinheiro nas mãos de poucos e a multidão fica comendo osso, fica na fila do osso. Glenn Greenwald, você é uma vergonha. Uma vergonha. Porque se houvesse embasamento, se houvesse mensagem, o Moraes cometendo ilegalidade, ou o Moraes combinando com o Procurador-Geral da República, ou o Moraes combinando com outros ministros do Supremo Tribunal Federal, aí sim, aí tudo bem, seria um escândalo. Eu ficaria contra aqui. Eu diria aqui. Mas qual foi a matéria? Que o gabinete do ministro do STF pediu informações ao gabinete do ministro do TSE, o mesmo ministro. Porque Alexandre era ministro do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal. Os próprios colegas dele não viram ilegalidade nenhuma. Bomba. Áudios revelam que Moraes utilizou ritos indevidos na questão que envolve Bolsonaro. Não existe ilegalidade. Eu não sou advogado, mas eu não vejo ilegalidade um ministro pegar provas de um inquérito que é dele no Tribunal Superior Eleitoral e levar para o Supremo Tribunal Federal, pegar informações envolvendo o inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais. Leonardo Atushi escreveu, e aqui eu abro aspas, atenção, 2 pontos. O objetivo da Folha de São Paulo não é eleger Tarcísio, mas sim reabilitar Bolsonaro. A tentativa de transformar o coitadinho Jair Bolsonaro em vítima do malvadão, do careca malvadão. Aqui já sou eu que estou dizendo, porque é isso que eles estão colocando nas redes sociais. Alexandre de Moraes tem como objetivo final a reabilitação do ex-presidente. Eu vou ler aqui alguns trechos que achei importante e eu queria ler e comentar com os senhores e com as senhoras. E eu quero também saber os comentários de vocês. Repito, a matéria do senhor Glenn Greenwald é uma vergonha. Nenhum jornal de respeito aceitaria uma matéria dessa. Mas a Folha aceitou. Vocês sabem, que o dono da Folha é um banqueiro, é dono de um banco. O cara tem um banco. Vocês sabem, né? É dono do UOL, é dono do PagSeguro, tem tudo. O cara é banqueiro. Foi lá, ele usa a Folha só para fazer as maldades que ele quer fazer.
Aqui eu abro aspas, diz Atush. Atush conhece bem a mídia corporativa, porque trabalhou muito tempo, conhece os meandros, conhece tudo, sabe do que está falando. Diz ele, a direita brasileira já possui uma quantidade suficiente de pesquisas internas que revelam que o único político capaz de enfrentar o presidente Lula nas eleições de 2026 é o seu antecessor Jair Bolsonaro. Tarcísio Lapada, Michela Lapada, outros também Lapada. Apenas o Bolsonaro que competiria com Lula. Prossegue ele. É isso que explica o ataque coordenado pela Folha ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em coordenação com integrantes da extrema-direita internacional, como o bilionário Elon Musk, dono do X, e o jornalista Glenn Greenwald, que parece ter se bandeado para este lado e estaria agora fazendo a sua segunda vaza-jato. Agora eu digo uma coisa a você, Atushi, nem vaza-jato é. Não existe nada comprometedor ali. Um ministro pega informações do seu próprio gabinete no TSE e leva para o Supremo. O que é que isso? Isso é vaza-jato aonde? Isso é loucura, isso é sandice. Isso é armação das grandes para propagação de fake news. Pega uma matéria como essa e começam a rodar várias mentiras dentro da matéria. Suponhamos, eles pegam a matéria da Folha, recortam ela e tiram informações e começam a espalhar mentiras e dizendo que a fonte é o jornal Folha de São Paulo. Eita, jornalzinho, viu, que apoiou a ditadura, jornal que apoia banqueiro, jornal que quer ver pobre se ferrando. Por isso que ele tem raiva, por isso que esse jornal tem raiva de nós que fazemos parte da mídia independente e progressista. Por isso que eles querem acabar com a internet. É por isso. Para terem um poder absoluto. Prosseguindo. Diz Atush. A nova turbulência chega em um momento desesperador para as forças de direita, que vinham tentando emplacar o bolsonarismo moderado, na figura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso porque todos os dados econômicos apontam para uma melhoria consistente nas condições. Eu estou sem meus óculos, por isso que às vezes eu erro aqui. Perdi meus óculos por aí, não acho de jeito nenhum. Isso porque todos os dados econômicos apontam para uma melhoria consistente nas condições de vida do povo brasileiro. Prossegue Atush. O desemprego é o menor em 10 anos. O crescimento econômico, tanto no setor de serviços como na indústria, vem ocorrendo acima das previsões do mercado e os grandes investimentos estão sendo reformados. E é bom aqui abrir um parênteses. Apesar de Roberto Campos Neto, apesar do presidente do Banco Central, do sabotador, a nossa indústria deveria estar crescendo de forma mais acelerada. Mas apesar do sabotador, a nossa indústria cresce. Como diz aqui o editor-chefe do Brasil 247. Todos os índices econômicos melhoraram. O desemprego, como ele frisou aqui, o menor nos últimos 10 anos. Então é essa a meta, reabilitar Jair Bolsonaro. Para completar o mandato de Roberto Campos Neto, que vem sabotando a economia brasileira e garantindo a Bolsa Selic, do rentismo está prestes a se encerrar no Banco Central. E tentam agora bala de prata com a PEC 65. Quando a primeira vaza-jato, diz Atush, capitaneada por Glenn Greenwald, surgiu, Lula foi reabilitado porque as classes dominantes avaliavam que Jair Bolsonaro havia ido longe demais com seu projeto fascista. Era uma figura indomável e incontrolável. A primeira tentativa, diz Atush, era colocar Lula e o PT ao reboque de uma frente ampla neoliberal. Mas o que ocorreu foi o inverso. Lula se colocou na dianteira do processo, vem fazendo um excelente governo e tem todas as condições de chegar a um quarto mandato, desfazendo aos poucos os estragos do choque neoliberal implantado em 2016 no Brasil após o golpe de Estado contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. E o Bolsonaro tinha o Paulo Guedes, que é um neoliberal, desalmado inclusive. Parafraseando
o ministro Fernando Haddad quando foi candidato em 2018. Prossegue Atush. Eu vou até ser mais rápido porque os nossos vídeos são curtos, esse já está se alongando. Li nas primeiras horas após a bomba do Glenn, que a Folha, que já apoiou a ditadura militar, o golpe de 2016, li análises de que o jornal estaria agora embarcando de vez no projeto Tarcísio 2026. Mas atenção, não é exatamente isso que está acontecendo. A tentativa de transformar o coitadinho Bolsonaro em vítima do malvadão Alexandre de Moraes tem como objetivo final a reabilitação do ex-presidente, com a devolução dos seus direitos políticos. Não custa lembrar que Bolsonaro os perdeu porque atacava injustamente o sistema eleitoral brasileiro. O que Glenn e a Folha tentam provar era que o ex-presidente era a verdadeira vítima desse sistema. Por trás de tudo isso está a tentativa da Folha de São Paulo de manter o Brasil submetido ao choque neoliberal de 2016. Há também interesses paralelos, como o da extrema-direita internacional, que pretende o Brasil submetido a uma certa ordem geopolítica internacional que parece estar em ruínas diante desta nova turbulência no voo de cruzeiro do governo Lula III. O fundamental é acompanhar os desdobramentos sem perder de vista os grandes interesses econômicos que se movem abaixo da superfície. Brilhante artigo do Leonardo Atush, que eu fiz questão aqui de repercutir com os senhores, porque essa é a verdade. As pesquisas estão aí, o PL fez pesquisas internas, Lula dá lapada em Tarcísio, dá lapada em Michele. O bolsonarismo moderado não emplacou e acredito que não emplacará. Uma tentativa de reabilitá-lo eleitoralmente, já que ele está inelegível a preço de hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Mas como eu acho a matéria da Folha de São Paulo uma merda, uma bosta, perdoe minha expressão, mas é o que eu acho, uma merda essa matéria. Que matéria horrível. Que matéria horrível. E vocês deveriam ter vergonha na cara. Vocês deveriam ter até vergonha de mostrar uma matéria dessa. Porque vocês pensam que o povo é burro. Um ministro pede informações, ou o gabinete dele, do próprio gabinete do TSE. Dele, que já estava nas mãos dele, sob o escrutínio dele. Sinceramente, repito, não sou advogado, mas não vejo ilegalidade nisso. Eu vi uma matéria que os ministros do Supremo também não estão até estupefatos com essa matéria. O Atush encontrou a solução, foi pela via certa. Tarcísio está inviabilizado e vem em Bolsonaro uma tentativa de reabilitação e o projeto neoliberal. E Bolsonaro, ele fecha com qualquer coisa, irmão. Tá nem aí pra economia, tá nem aí pra nada. O negócio dele é poder e ficar andando de jet ski. Tanto é que quem governava o Brasil quando ele era presidente era o Arthur Lira. Quem governava o Brasil era lá, de lá, orçamento secreto. Dinheiro que a gente não sabe nem pra onde foi. É isso. Minha solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Forte abraço e a luta continua.